Opa, e aí? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vitor e esse é o meu canal, né? Estou criando esse canal para ajudar vocês, Top Exatas. Espero que esteja do seu agrado, espero que esteja te ajudando, tá? E bora lá pro conteúdo, pro vídeo não ficar muito grande, tá? O conteúdo de hoje é bem simples e bem fácil, só prestar atenção que dá certo. Primeiro é o seguinte, para a gente falar sobre a diferença de capacidade térmica e calor específico, a gente precisa saber para que isso daqui, né? E aí a gente tem que voltar lá no calor, entender o que é calor. A gente já viu que o calor é uma energia em trânsito, é uma energia fluindo, né? E a gente viu lá atrás, quando falava-se de calor, quando começou a introduzir o conteúdo de calor, a gente viu que esse calor pode fluir dentro de um mesmo corpo. Um exemplo, a gente utilizou até uma barra de ferro, né? Quando você coloca uma barra de ferro ali exposto ao fogo, a uma fonte de energia térmica, de calor, essa barra de ferro não vai aquecer só naquele lugar que está em contato com a fonte de calor, né? Por exemplo, um fogo ali e tudo mais. Não vai aquecer só naquela extremidade. Você vai perceber que o calor vai fluindo por essa barra de ferro e até chega a outra extremidade, alterando a temperatura na outra extremidade. E a gente viu também que esse calor flui também de um corpo para o outro. É o que acontecia ali. A chama estava fornecendo calor para outro corpo, para a barra de ferro. O calor estava fluindo do corpo fogo para o outro corpo barra de ferro. Nós vamos focar mais nessa segunda parte aí, quando o calor flui de um corpo para o outro. Para ser mais específico, nós vamos focar no corpo que está recebendo esse calor. O que ocorre com esse corpo? E aí, para a gente entender o que ocorre com esse corpo quando ele recebe calor, a gente precisa entender capacidade térmica e calor específico, para que a gente possa fazer cálculos e análise em cima desse corpo que está recebendo calor. Então a gente vai precisar de entendê-los e diferenciá-los principalmente, até porque eles são muito parecidos e acaba confundindo a gente. Bom, para entender isso, eu peguei aqui com meu filho esse brinquedinho, bem simples, mas eu acredito que ele vai ajudar a gente bem aí, vai atender nossas necessidades para entender o que está acontecendo aqui. Bora lá, vamos às definições aqui, as definições de cada um, e vamos fazer um paralelo entre eles para a gente entender a diferença. Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo precisa ceder ou receber para que sua temperatura varie uma unidade. Segundo, calor específico, quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que sua temperatura varie uma unidade. Eu percebi que a diferença está aqui, ó, que cada unidade de massa. Calor específico, ele fala que cada unidade de massa. Na capacidade térmica, ele fala do corpo inteiro. Traduzindo, seria mais ou menos assim. Capacidade térmica. Tem um corpo. A capacidade térmica seria a quantidade de calor que esse corpo aqui vai receber. A quantidade de calor, né? Calorias ou joules que esse corpo vai receber. Para que a temperatura dele varie uma unidade. Varie 1 grau Celsius, 1 grau Fahrenheit, 1 Kelvin, depende da unidade de temperatura que a gente utilizar aí. Então, capacidade térmica seria isso. Quantidade de calor que todo o corpo precisaria receber para que sua temperatura mude uma unidade. Quando a gente fala do calor específico, ele não fala do corpo. Ele fala da unidade de massa, ele fala de uma partezinha dele. Aqui, a capacidade térmica não é a quantidade de calor que o corpo vai receber, mas sim a quantidade de calor que uma unidade desse corpo, 1 grama, 1 quilo, 1 tonelada desse corpo vai receber, e sua temperatura vai variar uma unidade também. 1 grau Celsius, 1 Fahrenheit ou 1 Kelvin. Então a principal diferença é isso. Aqui é o corpo inteiro e aqui é 1 grama, 1 quilo, ou 1 tonelada ou uma outra unidade de massa aí. A diferença entre eles é essa. E aí, deixa eu colocar aqui que não vão precisar mais. E aí a gente tem fórmulas para trabalhar isso e fazer cálculos para entender essa aplicação do calor, essa energia. Aqui, a fórmula de capacidade térmica é que a capacidade, né? Capacidade térmica, Joule por gramas Kelvin, né? Joules por gramas Kelvin. Isso não é a mesma coisa, tá? São diferentes. Isso são diferentes. Fechou? Espero que tenha entendido. Espero que tenha ficado bem claro a diferença entre eles. Bora para um exemplo aí bem básicozinho para vocês fecharem aí, tá? Uma garrafa térmica contém água a 60 graus Celsius.
O conjunto garrafa térmica mais água possui capacidade térmica igual a 80 calorias por grau Celsius. O sistema é colocado sobre uma mesa e, após algum tempo, sua temperatura diminui para 55 graus Celsius. Qual foi a perda de energia térmica para o ambiente nesse intervalo de tempo? Bom, quando a gente vai resolver um exercício, a primeira coisa é identificar o que o exercício está querendo. E a gente percebeu aí que ele quer saber qual a perda de energia térmica, qual a quantidade de calor que saiu desse corpo, né? Então ele quer saber quantidade de calor, ele quer saber o Qzinho, né? E para continuar, a gente precisa saber os dados que ele fornece para a gente. E verificando aí, ele deu temperaturas, deu uma temperatura no começo, que era 60 graus Celsius, e uma no final, que era 55 graus Celsius. E ele forneceu para a gente a capacidade térmica, tá aí, 80 joules por grau Celsius. Então bora lá. Bom, nós já percebemos o que aconteceu no exercício, né? Ele teve uma perda de temperatura, foi de 60 para 50 graus Celsius, e nós percebemos que ele deu para a gente a capacidade térmica, né? E ele quer saber quantidade de energia, né? Quantidade de energia é calor, né? Quantidade de calor é energia. Ele quer saber o Qzinho. A gente viu que no exercício nem forneceu massa, nem fala sobre massa. Então não tem lógica a gente tacar aqui um calor específico. Quando não interessa a massa, a gente vai utilizar capacidade térmica. E a gente sabe que capacidade térmica é a quantidade de calor, quantidade de energia, dividido pela variação de temperatura. Só jogar na fórmula agora. Só tenham cuidado com as unidades de medidas. Verifique se elas estão padrões, se elas estão todas iguais. Aqui a temperatura está em graus Celsius, aqui a temperatura está em graus Celsius. Caloria não tem com o que eu comparar, então continua calorias. Então está tudo igualzinho. Eu não tenho graus Celsius e Kelvin, não tem coisas diferentes. Quando tiver tudo igualzinho, é só jogar na fórmula. E aí eu vou ver, portanto, que é o seguinte. O que eu quero é a quantidade de calor aqui, ó, quantidade de energia. Então eu vou precisar desses dois valores. Esse valor, estou vendo ali, é 80. Então eu já vou substituir aqui, 80. O Qzinho é o que eu quero, então não substitui. Não tem como eu substituí-lo agora. Se eu fosse substituir, eu já saberia quanto ele vale. A variação de temperatura está aqui. A temperatura foi de 60 para 50. A gente sabe que é a final menos a inicial, né? Mas eu faço sempre assim, ó. Uma dica. Sempre faço o maior menos o menor. 60 menos 50 vai ser 10, né? 60 menos 50 é 10. E aí faço uma análise. Ele está ganhando ou perdendo temperatura? A temperatura variou para mais ou para menos? Se você verificou aqui, ela variou para menos. Bem mais simples, né? Está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 80 vezes menos 10 é igual a quantidade de calor. 80 vezes 10 vai dar 800. Sinais são diferentes, então a resposta é negativa. Delta Q. Então, quantidade de calor, menos 800. Portanto, para ficar bem bonitinho, portanto, a quantidade de calor, menos 800 calorias. Então, esse corpo ali, essa garrafa de café com a água lá dentro, perdeu para o meio externo 800 calorias. Tá? Negativo é porque está saindo, está perdendo. Positivo é porque está ganhando. É um processo exotérmico, né? Espero que vocês tenham entendido aí calor específico. Fechou? Um abraço e até a próxima.